Mas, Paulo, já aí num canto de esquina aparece alguém que diz, mas que exercício é esse de espelhos? Será que não estaríamos diante de dois casos de vaidade, em que dois indivíduos, ao invés de se preocuparem com a história, com os processos sociais, começam a querer refletir ou se voltar para a própria história? Como é que você poderia responder criticamente a uma observação desse tipo, que poderia indicar uma forma mais de vaidade do que propriamente de ação pedagógica? Sim. Olha, a minha primeira resposta a quem fizesse, porque eu sei que há quem faça, não, a quem fizesse essa crítica, a primeira posição da minha resposta é a de reconhecer o direito nessa pessoa de pensar isso e de dizer isso. Agora, a minha segunda posição, ou a segunda posição que eu assumo diante da crítica, é a de, apesar de respeitar o direito a ela, é a de tentar desfazê-la. Quer dizer, é a de refletir para mostrar o equívoco que está na pergunta, na indagação. Em primeiro lugar, tanto você quanto eu teríamos até formas menos trabalhosas de exercitar a nossa vaidade, que em certo limite é um direito e eu até diria um dever. Não vale aqui agora fazer um parênteses para discutir o direito da vaidade, ou o equívoco da vaidade, mas que o direito em certo limite. Mas, repetindo, nós dois ambos, você e eu, teríamos formas menos cansativas de exercitar a vaidade, de inventar caminhos para que nós aparecêssemos e que fossem diferentes e mais lucrativos até. Sim. E não temos feito. Em segundo lugar, eu acho que você e eu não temos também muita coisa por que ficar tão afoitamente vaidosos. Quer dizer, nós temos feito coisas no mundo e na vida que nos dão o direito de gozar a alegria disciplinada e bem educada da vaidade, mas jamais da petulância, da arrogância, dos cheios de nós mesmos. Temos feito coisas válidas no mundo e nem por isso vivemos trombeteando essas coisas que fizemos. Agora, em lugar de analisar isso como a expressão de uma vaidade legítima ou ilegítima, eu acho que o que nós não deveríamos, o que deveria ser criticado em nós é se, primeiro, pensássemos que o que contamos em torno de como aprendemos na história fosse a própria história. Quer dizer, se você e eu estivéssemos dando a impressão, ou querendo dar a impressão ao leitor, de que de que estamos falando é a história principal da realidade brasileira, de fora também, da africana, da europeia, etc., isso já não era nem vaidade, isso era loucura. Seríamos loucos. Não, pelo contrário, o que nós estamos fazendo, a tentativa que nós estamos continuando hoje, com esse segundo volume, do primeiro, Aprendendo com a Própria História, o próprio título já nos põe no nível da necessária humildade. Quer dizer, nós, em primeiro lugar, estamos afirmando com esse título de que ninguém aprende fora da história. Segundo, deixamos muito claro que ninguém aprende individualmente apenas. Quer dizer, que nós somos sócio-históricos, ou seres históricos, sociais e culturais, e que por isso mesmo o nosso aprendizado se dá na prática geral de que fazemos parte, na prática social geral de que fazemos parte. Só que nós
você e eu, reconhecemos que não é possível de afogar, de fazer desaparecer a dimensão individual de cada sujeito histórico que se experimenta socialmente. Quer dizer, Sérgio Guimarães e Paulo Freire, temos algo na nossa individualidade que faz que sejamos Sérgio e Paulo, e ninguém mais pode ser Sérgio Guimarães e Paulo Freire, a não ser nós dois. Entende? Quer dizer, esquecer essa subjetividade, não reconhecer o papel dela no aprendizado da história, e mais do que no aprendizado da história, na feitura da história, que inclusive é fazendo a história que a gente aprende a história. Esquecer isso, esquecer o papel nisso, da consciência, como eu já saliento isso desde a pedagogia do oprimido, e agora ressaliento na pedagogia da esperança. Esquecer isso é que é cometer, para mim, um baita erro, um imenso erro, que foi o erro do mecanicismo marxista. E quando eu digo do mecanicismo marxista, embora reconhecendo que Marx teve sua culpa nesse mecanicismo, ele não era, porém, o responsável absoluto pelo mecanicismo, porque, afinal de contas, eu acho que em Marx você descobre sem nenhuma dificuldade os dois Marx num Marx. Quer dizer, você descobre também o Marx crítico, o Marx não mecanicista, o Marx dialético, o Marx que não aceita que o amanhã é um tempo inexorável. Há um Marx que diz que o amanhã não é inexorável e que a gente tem que fazer esse amanhã. Ora, por tudo isso, Sérgio, eu estou convencido de que, se houver um dia essa crítica que você se referiu, essa crítica como outras, apesar de serem a expressão de um direito de um leitor ou de um escritor também que lê, é uma crítica equivocada.